pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quinta temporada do 20 Minutos com Buscaju. E agora a gente vai falar com o Bruno Dalef, que é da Terra Nova Consultoria. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Juliana, muito obrigado. Muito obrigado a todos também. E é isso. É uma honra ter você aqui novamente. É muito importante para o Buscaju a gente ter parceiros como a Terra Nova. A gente sabe que é uma área ainda pouco explorada, e eu vou pedir para você falar sobre isso, e que a gente precisa de pessoas que realmente conheçam do assunto e que possam levar para o mercado jurídico aquilo que a gente pode oferecer de melhor. Então, antes de mais nada, é uma honra para nós termos vocês como parceiros. E para a gente continuar, eu gostaria que você, em linhas gerais, explicasse o que exatamente é a Terra Nova Consultoria, qual é o serviço, ou já tem produto que vocês oferecem aí para o mercado jurídico? Perfeito, Juliana. Primeiramente, eu queria agradecer formalmente aí a oportunidade, falar que a honra é nossa de participar desses 20 minutos com o Buscaju, que isso é muito importante, não só para as empresas como um todo, mas também para que as pessoas conheçam, né, o que hoje em dia existe no mercado e o que pode ser construído de novo, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é que às vezes a gente não sabe o problema que a gente tem até descobrir que isso é um problema, né? Às vezes a gente acha que o nosso fluxo está perfeito, que a gente consegue fazer tudo de forma perfeita, mas existem coisas que dá para melhorar de forma significativamente. E a Terra Nova, por ser uma consultoria estatística, o nosso foco ele está justamente em fazer as empresas detectarem esses potenciais problemas ou possibilidades de melhoria, né? Então, quando a gente fala no setor jurídico, a gente está falando de um setor de custas, né? A gente não está falando de um setor que gera receita. Então, o foco aqui está sempre em tentar reduzir os custos, né? Tentar reduzir as despesas e não em gerar receita. E é esse o ganho que a Terra Nova, através de seus serviços, ele tenta trazer para o mercado jurídico, tá? Isso para escritórios de advocacia ou para departamento jurídico, o nosso foco está na reestruturação de um departamento jurídico ou de um grupo jurídico para sair dessa visão de gestão de informações para seguir para um sistema de análise dessas informações, né? Hoje em dia, a maioria dos sistemas jurídicos, a maioria dos escritórios, eles armazenam as informações para fins administrativos e fins gerenciais. Eu quero saber o que aconteceu com um determinado processo, eu entro lá no meu sistema e olho ali o que aconteceu. Mas, se a gente quiser fazer análise, a forma de armazenar as informações é um pouco diferente. A gente precisa armazenar essas informações de forma analítica, né? Ou seja, a gente precisa ter uma estrutura padronizada de base, a gente precisa ter aquela visão do que eu quero ver no futuro para que eu consiga armazenar as informações corretas dentro da minha base e que isso permita fazer as análises. Então, a Terra Nova, ela atua de ponta a ponta dessa construção de análise nas empresas e nos escritórios. Então, a gente faz essa reestruturação de base, uma coisa que muita gente busca, né, que são informações dos tribunais. Putz, eu quero pegar a informação do tribunal. Só que a gente precisa deixar claro uma coisa: não existe uma base mais rica do que a base interna, porque nenhum tribunal vai ter informações que só o advogado que está cuidando da causa sabe. Então, por exemplo, você não vai conseguir entrar num tribunal de forma eficiente e extrair ali o valor de condenação, que a gente sabe que para análises estatísticas é muito importante para a gente fazer, por exemplo, as estimativas de perda futuras, né? Saber o padrão das condenações passadas ajuda a gente a estimar a perda futura. Então, as bases internas elas são muito mais ricas em questão de informações. O problema é que, às vezes, essas informações estão desorganizadas. Então, a gente entra nessa parte de organizar as informações. Então, desde a construção da base de dados do cliente até já visando nas análises possíveis que a gente quer fazer, e depois o nosso foco principal é a construção das análises, tá? E aí, dentre as análises possíveis, por exemplo, eu vou citar algumas aqui mais importantes, que às vezes as pessoas não têm ideia de quantos processos ela tem, ela sabe, mas
de qual que é a taxa de derrota dela naquele nicho específico. Ou qual que aonde que ela está perdendo mais? Será que se ela concentrar forças aqui nesse pontinho aqui, será que ela vai conseguir aumentar a sua eficiência? Então, essa identificação ela é muito importante, e isso a gente consegue fazer através de uma visão analítica da carteira de processos, e com essa visão a gente consegue detectar também algumas inconsistências lógicas na base. Então, por exemplo, o número do processo está errado, né? Isso é um erro muito grave, porque se o número do processo estiver errado, você não consegue nem buscar essa informação no tribunal. Então, uma série de problemas a gente consegue detectar na base para dar um diagnóstico falando assim, olha, graças a Deus, a estatística ela trabalha com amostras, então algumas inconsistências na base nunca são problemas para análise. Perfeito. Mas é importante que você saiba que a sua base precisa de algum ajuste, porque se você quiser saber aquela informação na vírgula, ela precisa estar correta. E isso, por exemplo, a gente já chegou caso em que o advogado erroneamente digitou lá, era uma ação de R$1.000, digitou R$1 milhão sem querer no sistema. E isso aumentou lá, estava dando que a provisão da empresa era um absurdo. E não é bem assim, isso foi um erro humano que poderia ser detectado com uma ferramentazinha ali que faz essa análise. A partir daí, uma vez que você tem a visão analítica, você começa a identificar ali os nichos onde você ganha mais, onde você perde mais, e consegue criar análises específicas dentro desses nichos. Então, eu sei que eu perco mais aqui em trabalhista ou em cível, e eu sei qual que é o assunto de cível que me gera mais problema. Então, por que isso está gerando problema? Será que eu consigo criar um modelo que me identifica ali qual é o motivo de eu estar perdendo aqui? Né? Quais são as razões? Aonde que eu tenho que investir mais tempo pensando ou construindo ferramentas novas aqui ou metodologias novas para conseguir tomar uma decisão mais correta, né? E principalmente, né? Vamos tentar dar uma olhada no padrão de julgamento dessas ações. E aí eu não estou falando só de análise descritiva, só aquela análise que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, descrever o que aconteceu no passado. A gente está falando de análise inferencial, uma análise que vai projetar lá no futuro o que aconteceria se, na semana que vem, uma ação parecida com essa chegasse. Não é simplesmente calcular a taxa de derrota de ações parecidas com essas. Existem alguns parâmetros que o modelo estatístico, o modelo de inteligência artificial, ele vai calcular para conseguir estimar isso de forma mais precisa do que simplesmente calcular a taxa de derrota naquele nicho, né? Então, é isso que a gente faz, né? Basicamente, a gente tenta identificar os problemas. A gente fala, né? A jurimetria, ela não é um produto. Não existe um produto que vem da jurimetria. A jurimetria é um serviço. Cada cliente, cada necessidade vai ser uma necessidade diferente. E cada empresa vai precisar disso de forma diferente. Então, por isso que na Terra Nova, né, nós, eu posso dizer que nós somos o time mais experiente em jurimetria no Brasil, porque nosso sócio, Marcelo Guedes, ele que trouxe o termo jurimetria para o país, e foi ele também que fundou a Associação Brasileira de Jurimetria, que é a entidade na qual surgiu a Terra Nova, né? Nós somos a mesma equipe. Então, eu falo com propriedade, né? Eu falo que nós somos a equipe que mais entende de jurimetria no país, e a gente pode afirmar que a jurimetria é um serviço. Né? A jurimetria não é um produto. Existem produtos que fazem coisas específicas da área de jurimetria, mas a jurimetria como um todo é uma necessidade que cada empresa vai ter uma diferente. Eu posso criar um modelo que eu vou construir para uma empresa Y, é um modelo completamente diferente que eu vou construir para a empresa X. Por quê? Porque são políticas diferentes, são processos diferentes, naturezas diferentes, são estratégias diferentes. Então, eu não posso usar a mesma estratégia nessas duas empresas, porque existe um conflito político entre a gestão, né, dessas duas empresas. Então, é aí que a Terra Nova entra. Então, é nessa reestruturação de um departamento jurídico para ter essa cultura analítica e tentar identificar os problemas e tentar resolver isso de forma da forma exata, né, quantificada. Não, ótima explicação. Acho que quem ainda não entendia e não sabia exatamente o que vocês faziam, agora, pelo menos, estamos na mesma página. E o que a gente quer saber é como foi o ano de 2022, que é o grande mote da nossa quinta temporada, né? Uma retrospectiva. Como é que foi esse ano de 2022 para a Terra Nova?
Ah, que legal. Ó, eu vou voltar um pouquinho antes e vou falar a partir de 2018, que foi quando a Terra Nova ela surgiu, ela teve essa reestruturação, né? Antes a gente tinha uma outra empresa chamada Platypus, e em 2018 a gente reformulou, a gente refaturou essa empresa e transformou ela na Terra Nova. Perfeito. Tá? A Terra Nova, ela surgiu então com esse propósito que eu comentei no começo, e de 2018 para frente ela só teve avanços, né? Ela cresceu muito, tanto em estrutura quanto em capacidade, né? Isso também graças aos avanços tecnológicos, aos avanços na área acadêmica, enfim, né? É importante ressaltar que todos os nós aqui, os sócios da Terra Nova, somos todos acadêmicos, então a gente sempre está ali, não só em dia com o que está surgindo de novo na teoria, por exemplo, do processamento de linguagem natural, ou machine learning, ou deep learning, né, essas ferramentas de inteligência artificial que podem ser aplicadas ao direito, como a gente também desenvolve muita coisa nova e fornece isso através de artigos, através de textos, etc. Né? Então, Perfeito. Então a gente está ali, ao longo desses anos, a Terra Nova ela evoluiu muito nessa questão de metodologias e também com relação a conquistas, né? Recentemente aqui, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, né, nas nossas redes, etc., mas a gente ganhou uma licitação em conjunto com um time foda pra caramba da Unicamp, que é a NeuralMind, uma licitação do TCU, que é o maior projeto envolvendo jurimetria, eu diria assim, público do Brasil até hoje, né? Então, essa foi a maior conquista em 2022. Então, dentre várias outras entidades que participaram ali da licitação, a Terra Nova, esse consórcio entre Terra Nova e NeuralMind foi o que gerou mais benefícios, né, na estratégia de TCU. Então, eu diria que essa foi a maior conquista que a gente teve. Legal. E, ao longo do tempo, é claro, né, essa foi uma delas em 2022, uma delas desde 2018 até aqui, mas ela foi uma conquista muito relevante aí nesse ponto. Um outro ponto muito legal também foi um projeto que a gente desenvolveu. Bom, não vou dar spoilers. Esse projeto ele vai sair em 2023, vocês vão descobrir sobre ele. Então, mas essa é a minha próxima pergunta. O que nós podemos esperar para 2023? Bom, vamos lá. Existem algumas coisas, eu vou até indicar para vocês. A Terra Nova ela tá com um blog. E nesse blog a gente está colocando algumas dicas assim do que vai vir ali em 2023, tá? Estou contando aqui em primeira mão para vocês, mas existem algumas técnicas de inteligência artificial que surgiram recentemente no mercado e a gente está começando a explorar essas técnicas para serem aplicadas no mercado jurídico. Perfeito. São técnicas extremamente, assim, eu não vou falar nem inovadoras, eu vou falar assustadoras, tá? Porque são coisas que você olha, assim, em todas as apresentações que a gente fez, né? De testes, assim, para as empresas, e mostrando, a reação foi unânime. Foi assim, ó. As pessoas, elas... bom, eu vou só para dar aquela palhinha, são modelos de processamento de linguagem natural que tendem a interpretar e escrever textos de forma tão eficiente quanto nós fazemos, né? Tanto é que, pois é, às vezes a gente duvida, né? Fala, eu vou pedir para essa inteligência aqui falar sobre um tema para mim. E ela escreve tão bem sobre o tema que você fica assim, ó. Gente do céu, como que ela conseguiu fazer isso? Enfim, né? E essas ferramentas, elas precisam passar por um aprimoramento, porque elas não foram construídas para a funcionalidade jurídica, né? Para a finalidade jurídica. Então, ela precisa passar por esses fine-tunes, né? Por esses ajustes finos, para que ela consiga entender o contexto jurídico, né? Porque a linguagem jurídica é diferente da linguagem do português, né? Sim. Processo, recurso, essas palavras têm um significado diferente quando você está falando de juridiquês. Então, a gente precisa fazer esse ajuste fino para que essa ferramenta ela consiga entender um pouco melhor. Então, ao longo de 2023, ali a gente promete trazer soluções que vão causar uma disrupção total ali na forma como o jurídico hoje é aplicado.
Legal. Acredito e já fica gravado aí, ó, que na 6ª temporada eu vou cobrar. Eu quero que você conte um pouquinho mais para gente a respeito desse assunto, combinado? Vamos lá, combinado. Tenho certeza que o pessoal já vai conhecer já. Na hora que você falar, é aqueles caras que fizeram. Aquela. Tá bom, excelente. Bruno, conversa quando é boa é assim, ela dura sempre pouco, acaba antes de terminar. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Galera, é o seguinte, a jurimetria, ela, como eu falei no começo, ela não é um produto. Então, não caiam nessa de vocês estarem contratando um produto achando que ele vai resolver o problema de jurimetria de vocês. Como eu falei, cada necessidade é uma necessidade diferente e não existe essa aqui de modelo genérico, aquele que vai ser aplicado para todo mundo, tá? O modelo genérico ele pode funcionar bem para alguns casos, mas é sempre importante você ter a opinião de um especialista, principalmente de um estatístico, de um cientista de dados, que consiga identificar ali possíveis falhas nessa metodologia, tá? Um recado importante, sempre confie na base de vocês, tá? Por mais inconsistências que vocês saibam que existam ali dentro, todas as informações ali são preciosas e são possíveis de serem ajustadas. E uma vez ajustadas, vocês vão ter uma mina de ouro na mão, tá? Como eu falei, o ouro aqui não é gerar receita, é reduzir despesa. Então, trabalhem nisso, trabalhem nessa ideia, pesquisem um pouco sobre o que a ciência de dados é capaz de fazer, porque às vezes, como eu falei também no começo, às vezes as dores, elas existem e a gente nem sente ainda, né? Às vezes a gente consegue identificar ali uma possibilidade de automatização que vai reduzir ali 4 horas do meu dia, por exemplo. Sim. Em coisa que a gente nem sabia que era possível ser Já automatizada. está tão acostumado, né? Já está tão acostumado que às né? vezes passa, exatamente. Então, essa é a mensagem, né? Estude um pouquinho sobre ciência de dados. Esquece ali a jurimetria, porque jurimetria é só uma forma onde a estatística é aplicada, é só um meio onde a estatística é aplicada, mas fora disso existe todo um mundo da ciência de dados em que em que muitas coisas são possíveis. E basicamente, se elas são possíveis nesse outro universo, elas podem talvez serem trazidas para o universo jurídico. Então, até para um cientista de dados, às vezes é muito difícil a gente saber ali de cara quais são todas as oportunidades que a gente tem, né? Então a gente precisa, por isso que você precisa de bons profissionais para conseguir identificar esses pontos. Então é isso, estude um pouquinho sobre ciência de dados e chega aí, vamos bater um papo para a gente tentar entender ali do que você precisa. Então é isso, vamos conhecer um pouquinho mais do assunto e todo mundo já sabe, a Terra Nova é parceira do Busca Júri, então quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre os serviços prestados, o que é essa consultoria analítica, é só entrar no BuscaJur, procurar a Terra Nova, que a gente tem lá todos os dados de contato, e procurar o Bruno, que o Bruno vai dar mais spoiler numa conversa pessoal, eu tenho certeza que vai sair mais coisa. E até a próxima, Bruno, se Deus quiser. Tchauzinho. Muito obrigado, Ju. Obrigado a todos.